bem-vinda ao Business Lounge, o podcast onde nos reunimos para explorar o mundo fascinante do empreendedorismo, dos negócios e da mentalidade numa conversa descontraída e informal. Hoje eu tenho comigo uma pessoa que é CEO e founder da High Business School, Vika Ferrari, que lidera um movimento também de e para mulheres. O seu objetivo é formar novas empresárias de sucesso no mercado digital e, através do ecossistema High Business, a sua metodologia autoral, mentoras e prestadoras de serviços podem desfrutar de um modelo de negócios que entrega mais lucro e previsibilidade na empresa sem deixar a qualidade de vida de lado. A Vika é uma das minhas mentoras, está em Portugal para palestrar no nosso evento, o Enchanté, e eu tenho a honra de a receber hoje no Business Lounge. A honra é minha. Obrigada pelo convite, meu amor. Um prazer imenso estar aqui, compartilhando a minha mensagem com vocês também. Eu sei que isso já se estende a muitas mulheres no Brasil, mas trazer isso para Portugal é ainda mais especial, que a gente possa continuar disseminando nosso propósito por aí. E temos mesmo que trazer estas Temos coisas mesmo que trazer. É preciso começarmos a mudar mentalidades aqui em Portugal também. E hoje nós vamos acabar por falar um bocadinho sobre isso. Vamos falar aqui sobre o papel que nós decidimos assumir como mentoras, tu já há mais tempo que eu. E vamos falar um bocadinho do teu percurso, que eu acho que é super interessante as pessoas também entenderem precisamente que tu já tens um percurso bastante longo no digital, que tu conseguiste construir várias coisas ao longo do tempo, mas tu foste também mudando de área de negócio. Portanto, já estiveste no fitness, já estiveste na maquilhagem, cometeste ali alguns erros ali pelo caminho que tu vais partilhando sempre connosco. Em que momento é que tu percebeste que o teu caminho seria não no fitness, não na maquilhagem, e sim a orientar o negócio de outras mulheres? Eu acho que nunca existiu aquele momento certo, né? Eu acho que a gente sempre espera que esse momento super aconteça, exista o dia que a gente acorda com o desejo, inspirada para poder fazer algo diferente. Eu acho que isso não existe, eu acho que a gente vai, na verdade, se encontrando muito no meio do caminho. E eu passei por 5 anos, mais ou menos, na área do fitness. Daí veio todo o processo da pandemia, foi uma coisa que me fez ficar mais em casa, me descobri muito na nutrição. Só que eu queria ganhar dinheiro de alguma outra forma, acabei indo para a parte da maquiagem. E eu sempre fui aquela mulher que gostava de ajudar amigas, de dar conselhos. Então, esse ato de inspirar, de ajudar, sempre esteve muito presente comigo. E liderar também. Então, desde a escola, assim, eu tenho muito dessa potência de querer determinar para onde vai uma coisa e puxar esses movimentos. E aí eu comecei a entender que a mentoria, para mim, ela veio também num papel de liderar outras mulheres, mas também por uma questão muito financeira. Hoje a gente sabe que ser mentora também é uma grande possibilidade da gente aumentar o nosso faturamento, da gente crescer a nossa empresa. E foi um pouco por isso, assim, acho que no início todo mundo de empreender é um pouco por dinheiro também, né? Porque precisamos de pagar Precisamos contas, pagar não é? as contas, aumentar o lucro da empresa. Então eu fui me descobrindo mentora muito no meio do caminho. De início foi por uma questão de querer cobrar mais caro e aumentar meu faturamento, mas foi eu dar 2 meses, 3 meses de mentoria que eu falei, aqui é o meu lugar, é o que eu amo fazer. E quando, de fato, eu comecei a investir mais, isso foi lá em 2022, mais ou menos. Ok. E quando tu estavas na área da maquilhagem, eu sei que tu chegaste a vender infoprodutos nesse sentido, tu sentias que as pessoas nessa altura já te procuravam para tu as mentorares, para tu as orientares além dos cursos, ou foi no momento em que as pessoas começaram a procurar mesmo mais o contexto de negócio em si, que tu decidiste enveredar mais por esta área? O meu mercado meio que eu sempre que criei, para ser muito sincera, assim, eu nunca criei uma coisa muito sob demandas altas, eu meio que decidi o que eu queria fazer e assim eu ia atrás. Então acho que isso sempre fez muito parte da minha trajetória, assim, essa coisa de decidir o que eu quero e eu vou atrás para poder fazer o negócio acontecer. As primeiras pessoas que foram minimamente me perguntando sobre o negócio não foi nem na parte dos infoprodutos de maquiagem, mas eu tinha uma consultoria de visagismo e cores. E nessa consultoria eu ajudava elas no quesito de imagem mesmo. E algumas delas começaram a me perguntar como é que eu tinha feito para me reposicionar, essa mudança de nicho maluca que eu fazia. Fiz muitas vezes, bem maluca, né? Bem Um intensa. pouquinho, só um pouquinho, bem assim, bem tradicional, bem retilínea. E ali elas começavam a me perguntar um pouco mais como é que eu tinha feito, se eu tinha algumas dicas para poder passar para elas. Então ali eu vi que nunca era só sobre imagem, nunca era só sobre maquiagem. As pessoas me viam já um pouco nesse outro lugar, de um olhar mais macro para a coisa. Então foi
por conta disso, dessas clientes de consultoria, que eu comecei a ver que existia uma possibilidade de negócio. E que nunca era só sobre imagem, que a imagem ela era, na verdade, uma precursora para outras coisas, que posicionamento era precursor para outras coisas, mas a verdade mesmo é que a gente estava buscando todas um crescimento de negócio. Então foi um pouco assim que começou. E nessa altura, nós hoje falamos bastante sobre isso como mentoras e tu trazes isso bastante na tua comunicação, que é super importante investir em mentorias, em masterminds, tu participas muito disso, vamos falar um bocadinho sobre isso também. Mas nessa altura, tu já tinhas essa percepção da importância de investir, já tinhas mentores no teu negócio? Sempre. Ou foi só depois? Ok. Não, eu sou a CDF da escola, assim. Na escola eu não aceitava, eu não sei como é que é a média aqui em Portugal, mas para nós é de 0 a 10 e a média é 7. Ok. Então eu sempre ficava acima de 8,5, 9. E era por uma questão que meus pais sempre estavam ali em cima cobrando, mas eu não aceitava perder, eu não aceitava fazer pouco. E por conta disso eu sempre desenvolvi uma mentalidade muito grande de estudo, de conhecimento. Então para mim o estudo sempre foi o que me fez crescer, sempre foi o que me fez abrir novas portas, ter novas visões. Então eu entendia que se eu quisesse crescer meu negócio, assim como era na escola, eu ia precisar estudar. E eu não ia estudar só de forma gratuita, porque eu também estudei em escola particular. Então eu sabia que o peso do investimento poderia me entregar um estudo melhor, poderia me entregar novos olhares e de uma forma muito mais qualificada. Então eu já vim com essa mentalidade. Então desde o princípio, assim, desde o primórdio, a primeira vez que eu decidi que eu queria lançar, que eu queria fazer alguma coisa no digital, eu fui atrás da maior referência que a gente tinha no Brasil, que era o Érico Rocha, comprei o curso dele e assim foi. Então eu sempre tive alguém a quem me inspirar. Eram por cursos, mentorias, consultorias, mas eu nunca fui sozinha. É engraçado tocar nesse ponto. Ele, pelo que nós conhecemos aqui, ele tem a fórmula de lançamento, Isso, não é? aham. Era o único curso que ele tinha na altura? Ou tu compraste um curso Não, era, diferente? eu lembro até hoje, assim, era 6 mil reais. Era muito dinheiro pra mim na época. 6 mil reais, era muita coisa. E eu lembro de ter dividido aquele curso com o meu cabeleireiro. E Ok. hoje, meu cabeleireiro nunca mais fez nada. Nada Ele de sempre fala assim, olha, lançamento. eu te parabenizo porque tu continuou, entendeu? Foi difícil, mas tu continuou. E era muito dinheiro, mas eu falei, não, eu vou fazer o que eu posso, do jeito que eu sei. Era a única pessoa super conhecida do mercado naquela época, assim, e mesmo sendo um investimento muito alto, dei meu jeito e aqui estou. E chegaste até aqui e vais chegar muito mais longe, com certeza. Mas há aqui um ponto engraçado, porque assim, um dos primeiros cursos, no caso foi uma mentoria de grupo que eu comprei, também era focado em lançamentos e agora nós as duas temos isto no nosso posicionamento de não dependermos só de lançamentos para vender, para fazer o nosso negócio crescer. Portanto, nós percebemos ali de certa forma que pelo caminho nós precisávamos sim de mentores, precisávamos sim de orientação, mas também fomos construindo o nosso próprio negócio, o nosso próprio mercado, como tu estavas a dizer, e trazendo aquilo em que nós acreditávamos, que eu sinto que também é uma dificuldade que muitas vezes as pessoas têm e ficam presas à orientação que recebem dos mentores só, e não conseguem sair daí. Então acho que isso é um bom ponto para nós reforçarmos aqui, fazer as pessoas entenderem que por mais que tenham um direcionamento de alguém, não quer dizer que façam exatamente igual ao que a outra pessoa faz, porque depois acabamos por ver muitas cópias da mesma pessoa e pessoas a defenderem exatamente a mesma coisa sem colocarem a sua essência. Portanto, isso é super importante. E entrar aqui noutro ponto que eu te ia perguntar, estávamos a falar até há um bocadinho em off sobre isso. Alguma vez tu sentiste, quando lançaste, por exemplo, a Flawless ou outra mentoria, que eu sei que já tiveste outras, sentiste que batia em algum momento aquela síndrome da impostora de pensar assim, pai, não estou a conseguir gerar resultados para esta pessoa, o que é que eu estou a fazer? A pessoa parece que está a fazer tudo o que eu digo e ainda assim não consegue chegar lá. Já, olha, acho que essa é a síndrome que toda mentora vai passar um dia. Eu assumir a culpa, a responsabilidade por coisas que muitas vezes não são nossa culpa e nossa responsabilidade. Então, uma coisa que eu fui percebendo ao longo do caminho é que eu sempre queria que as minhas mentoradas elas fossem como eu. Então, os meus direcionamentos, a minha vontade que elas tivessem resultado, era sempre imaginando como a Vika faria se fosse no lugar dela. E aí eu comecei a entender que as pessoas não tinham a mesma ambição que eu. Elas não viviam em uma realidade igual a minha. Elas muitas vezes também não tinham acesso às mesmas ferramentas que eu poderia ter. E isso eu fui percebendo assim no levar na cara mesmo, né? De me decepcionando ao longo do caminho. E no meio de tudo isso eu comecei a entender que
Nós, como mentores, a gente tem a responsabilidade de ter uma metodologia que seja validada e que possa ser replicada em outros negócios, porque isso é uma metodologia de fato. Ela não pode ser baseada em experiência pessoal, ela não pode ser baseada só naquilo que eu tenha feito para ter dado certo, só que a responsabilidade de execução não é minha. Então, toda a mentoria sempre vai ser 50-50. Não importa quão bom você seja, não importa quão certo seja o seu direcionamento, o ato de executar e ter resultado não é responsabilidade sua. Então, o papel do mentor vai até o momento onde ele desenvolve uma metodologia que sim possa ser replicada, uma metodologia que sim possa ser validada e dá o direcionamento. Mas, puxando do que tu trouxe antes, eu acredito que eu pego muito dessa responsabilidade, assim, vez ou outra eu me paro pensando, caraca, o que eu falar para essa pessoa, ela simplesmente vai seguir e o negócio dela é feito em relação àquilo. Então, nós temos sim a responsabilidade de. Porém, toda vez que alguma mentorada minha me pergunta, Vika, o que tu acha disso, o que tu acha daquilo? Eu sempre dou a resposta, muitas vezes eu dou 2 opções e eu falo, a decisão é tua. Eu tô te mostrando o cenário A, o cenário B. Existem as complicações A, as complicações B, os benefícios A, os benefícios B. Toda decisão vai te dar um pró e um contra. Toda ela. Sempre vai ter ônus e bônus. Mas quem decide qual tipo de ônus e bônus você quer viver é você. É o próprio mentorado. Então, ter desenvolvido esse olhar depois de 2 anos e meio já ir mentorando, quase 3, foi o que me deixou mais leve. Porque eu assumia muito a culpa e a responsabilidade por pessoas que não tinham resultado. Não porque meu direcionamento era errado, mas porque ela simplesmente não fazia. E quando fazia, muitas vezes fiz do jeito que me falaram para fazer. Só que muitas vezes até para nós acontecem coisas no meio do caminho. Claro. Que precisam de ajuste, que tu vai tentar a estratégia e realmente não vai ter dado certo. A gente dá alguns tiros sem saber se vai ter realmente aquela resposta certa. E aí as pessoas não sabem lidar muito com isso. E aí acabam assumindo muito de que, não, isso aqui tá errado, isso aqui realmente não dá certo. Quando na verdade não, isso aqui é só um negócio acontecendo. Né? Então é um peso difícil assim que o mentor ele precisa lidar, e quanto antes essa mentora entender que a responsabilidade da ação não é dela, mais leve fica o processo. Eu concordo muito, acho que como mentoras, temos que ter sempre isso em consideração e também fazer os mentorados, as mentoradas perceberem que não é, às vezes nós damos um direcionamento e o nosso papel vai ser sempre encurtar o caminho da pessoa. Nós já fizemos erros pelo meio, só que nós não vamos expor, por exemplo, uma estratégia com os erros que nós cometemos muitas vezes. Nós vamos dar o caminho e pronto, muito mais simplificado. Claro que às vezes a pessoa vai aplicar isso uma vez, não é? Sentes isso com os funis da Flor. Eu apliquei, mas não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Mas a pessoa foi lá e aplicou uma vez, naquele dia, não funcionou tão bem. Mas efetivamente, são coisas que estão validadas, que já mais do que uma pessoa validou. Se calhar é mesmo uma questão da pessoa ser resiliente e experimentar de outra forma. Só que mesmo sendo mentoras, eu acho que nós temos muitas vezes que estar constantemente no papel de mentoradas, para mim é super importante, mas assumir também essa visão da mentorada, de saber, eu estou a dar este direcionamento, se ela for aplicar de forma literal, se calhar não vai dar certo à primeira. Nós também passamos por toda certeza, por todos os dias. Quantas ideias, quantas estratégias eu falo pro meu time e falo assim, tive uma ideia, vamos fazer assim, esse assado. Vai lá, não dá certo, tem que mudar a rota no meio do caminho. Direto isso acontece. E às vezes parece que vai ser incrível. No papel, tá lindo, mas na prática vão ter coisas que vão ser desafiadoras realmente. Exatamente, e eu sinto realmente isso. E acho que, como o mercado de mentores e de mentoras está a crescer em Portugal, é importante até falarmos sobre isso, porque fala-se muito do status de mentor, e às vezes as pessoas que estão de fora veem o mentor como alguém que tem que seguir a 100%, que além de ser uma inspiração é realmente um ponto de referência que a pessoa tem ali e tem que seguir de forma literal. E às vezes não, porque nós também somos humanos e nós também estamos constantemente a aprender, estamos constantemente a passar por dificuldades, desafios, coisas que não correm tão bem no meio do caminho e nós precisamos de ajustar, temos que dar a volta por cima. E uma coisa que eu gosto que tu fazes e que eu tento também implementar na Impulse é precisamente mostrar esses momentos de debriefing e como é que correu esta estratégia, como é que foi. Olha, nós fizemos isto, mas não deu assim tão certo, nós precisamos de mudar a rota.
ter acesso a isso, eu acho que é incrível e acredito que também te inspires bastante nos masterminds, sobretudo que tu estás. E eu tinha aqui precisamente uma pergunta sobre isso, que é, tu participas em várias mentorias, vais falando sobre isso sempre, e em masterminds principalmente. Aqui em Portugal ainda praticamente não existem masterminds. Vamos mudar esse mercado, né, Vera? Vamos lançar o teu. Precisamos. O que é que tu achas, qual é que tu achas que é, ou que foi e continua a ser na tua vida, na tua jornada como empresária, o impacto de estares num grupo, de estares numa comunidade que está constantemente, todas as pessoas ali estão a tentar desenvolver-se, e aqui falo mais de masterminds mesmo, porque acho que já está num nível mais avançado, nem sempre na mentoria as pessoas estão com um nível de consciência tão alto, mas de tu estares assim num grupo onde as pessoas não têm medo de partilhar os erros também, de exporem vulnerabilidades. E como é que tu achas que isso impactou o teu negócio e a tua visão também como profissional? Em masterminds, pelo menos assim, no Brasil, existe uma cultura muito forte das pessoas não quererem parecer vulneráveis. Okay. Não é todo mastermind onde as pessoas de fato conseguem se abrir. Aí até voltando um pouquinho no que tu tinha falado, no momento que tu trouxe isso de que a gente também erra, de que a gente também é humano, eu ia pontuar exatamente isso. Como é que eu me blindo e como é que eu me protejo, não só desse excesso de cobrança, de falar, meu Deus, eu tenho que estar sempre parecendo perfeita, eu tenho que estar sempre dando exemplo, e ao mesmo tempo de levar para as minhas mentoradas que muitas vezes os direcionamentos que eu posso passar tem tudo para dar certo, mas pode ser que alguma coisa aconteça no meio do caminho. É justamente abrindo meus bastidores. Então, um dos meus valores dentro da Flawless é transparência, é honestidade. Se alguma coisa der errado, eu vou falar que deu errado. Se alguma coisa era para ser de um jeito e foi de outro, eu vou falar o porquê que aquilo ali aconteceu. Porque a gente não é robô realmente, né? Nós somos humanos, assim como qualquer outra pessoa. Então, as falhas acontecem, imprevistos acontecem. E eu acho que a melhor maneira que a gente tem de se blindar de mentorados que muitas vezes têm esse excesso de cobrança sobre nós, como mentores, é antecipar esse problema. E como é que a gente antecipa? Sendo vulnerável, é compartilhando de maneira aberta, de coração aberto, tudo que a gente tenta fazer para dar certo e que muitas vezes no meio do caminho as coisas podem mudar de rota. E aí nos masterminds, hoje eu priorizo participar de masterminds onde eu sinto que exista essa abertura, e hoje eu estou nesses lugares, então eu não gosto de lugares onde eu sinta que eu estou no mundo perfeito, no cenário perfeito. Também não gosto do comportamento de pessoas que são assim, eu acho que isso acaba gerando um relacionamento um tanto quanto tóxico e abusivo de comparação, porque é natural que nós, dentro desse mundo do empreender, nós sejamos extremamente competitivos, pelo menos eu sou. Quer ver eu realizar uma coisa e falar assim, duvido que você vai conseguir fazer. Falou isso pra mim, tô lá, ó, já tô fazendo triplo. Então eu tenho esse ponto de comparação muito forte comigo mesma, e eu estar em um ambiente ainda onde as pessoas não são abertas, onde as pessoas não são receptivas, é muito mais desafiador. Então, quando eu escolhi estar nos lugares que eu tô hoje, os ambientes que eu tô, que são sim ambientes colaborativos, e eu vejo que ambientes de mentoria são muito mais, inclusive, do que ambientes de mastermind. Para mim, é muito disso, assim. Eu, na posição de mentora, quero inspirar, que é possível que a gente possa ser vulnerável para que as pessoas vejam que também dá errado para nós. Mas quando eu escolho estar nesse ambiente, é justamente para isso. Para eu ver que tem outras pessoas, não ver que elas dão errado também, mas é poder ter um ombro amigo de falar que algo deu errado, e muitas vezes ela já vai ter passado pelo erro que eu tô passando, ela já vai ter passado pela dificuldade que eu tô passando, ela vai conseguir me ajudar. Então, acho que, respondendo a tua pergunta, né, o ponto alto, o ponto-chave da gente estar em um ambiente o qual as pessoas compartilham, que é muito o que acontece dentro de uma mentoria, é você, primeiro, ver que você não tá sozinha e que muitas vezes erros acontecem. Segunda coisa, você antecipa o problema. Então, eu acho que mentoria, o ambiente de mentoria, ele amplia a nossa visão de mercado, sabe? É quando a gente consegue pegar e ver na pergunta de outra pessoa, muitas vezes antecipar algo que a gente nem sequer imaginou que poderia acontecer no nosso negócio, e a gente já consegue se blindar daquilo. Então, é antecipação de problema, expansão de nível de consciência de mercado, porque tu acaba descobrindo um monte de coisa que sozinha a tua visão muitas vezes não conseguiria alcançar. E é ter um ombro amigo, porque sim, empreender é sozinho mesmo, muitas vezes a gente não tem com quem compartilhar. Tu vai falar com a tia, com a vizinha, com a irmã, com a mãe, ninguém nem sabe o que é lead. Esses dias eu fui falar com a minha irmã,
E eu falando com ela, falei, porque não sei o que eu lead. Ela, quem? Olha, e ela está um bocadinho por dentro E ela do tá mais ou menos, porque ela já digital, tá não é? aqui, né, comigo há muito tempo. E ela, quem é o quê, Vitória? Eu falei, lead, Marina. Ai, um potencial cliente. Então, as pessoas não entendem nem os nossos termos, né? Aquilo que a gente tem para falar. Então, isso dificulta a comunicação. É como quando a gente está tentando falar em uma outra língua com alguém. Vai existir um ruído de comunicação. Por mais que a gente tente, por mais que a pessoa realmente se empolgue, se ela realmente queira entender, coloca uma pessoa falando italiano e outra falando português, não vai ser a mesma lidar coisa. uma coisa que Alguma coisa no meio do caminho vai ser mal entendido. Então, eu acredito que seja isso, assim, é compreensão, é ambiente de apoio. Esse, para mim, é o grande foco e objetivo de estar em um ambiente saudável, assim. E é por isso que nós também valorizamos tanto mentorias em grupo. Sim, Fazemos, muito mais do que o aplicamos, individual. não é? E participamos. Eu acho que já não participo numa mentoria individual há um bom tempo. Eu nunca fiz, sabia? Sério? Nunca fiz mentoria Fizeste sempre individual. em grupo? Sempre foi grupos e já contratei consultoria individual, mas aí era consultoria de implementação. Aquela que tu contrata, a pessoa entra na empresa, ela implementa pra ti, tu paga mais caro, ela vai embora. Mas mentoria individual nunca contratei. Eu contratei no início de 2023, que foi quando eu levei ali um choque de que o meu posicionamento estava horrível. E eu disse, se calhar temos que começar a mudar aqui algumas coisas, e depois lançamos a impulso em tudo. Mas eu sinto sempre que a aprendizagem, o desenvolvimento é muito maior nas mentorias em grupo, precisamente por essa troca que estavas a dizer, que é muito interessante. Nós hoje, tu tens o Filipe a trabalhar contigo, eu tenho o Sérgio a trabalhar comigo, temos a nossa equipa, mas ainda assim parece que há coisas que nós precisamos de ouvir outras empreendedoras a falarem sobre isso, ou ouvir outras empresárias, porque às vezes há coisas que nós até queremos levar uma ideia diferente, uma visão diferente para a nossa equipa, mas se estivermos sempre naquele núcleo, é impossível. É impossível. Impossível. E isso na mentoria do grupo acaba por ser muito bom e mesmo eu percebo muito na Flawless, como mentorada e na Impulse, que elas trazem muito essa questão de eu nem sequer tinha pensado nisso, ainda não cheguei a esse problema. Ainda nem sequer passei por isso. Mas já estou a ver como é que corre, já estou a ver como é que posso fazer, já estou a aprender com os erros das outras pessoas ou com os acertos. Eu acho que isso é muito valioso e que o facto de nós estarmos a conseguir trazer isso do Brasil, essa ideia de que a mentoria de grupo pode ser mais vantajosa do que a mentoria individual, não só para nós como empresários, porque traz uma escala e uma previsibilidade completamente diferente, mas para as pessoas que estão a passar pela experiência também eu acho que é muito rico e acho que temos que implementar cada vez mais isso, claro que com a responsabilidade que tu falaste. Sim. Pensar sempre que aquilo que nós estamos a dizer, se for interpretado de uma forma muito literal, ou se a pessoa tiver outras expectativas em nós, como mentoras, pode dar muito errado. Pode dar muito errado. A pessoa pode ficar extremamente desiludida com as expectativas. Pode então acontecer de tudo. Uma coisa legal também, assim, em relação à comparação entre individual e em grupo, é que na individual, tu só tem o olhar do mentor. É tu e o mentor, tu e o mentor. Concordo. No grupo, tu tem o olhar do mentor e mais de todas as outras pessoas que estão no grupo. E quando é uma mentoria que vai se formando, assim como eu sei que a Impulse é, assim como a Flawless é, tu tem outras pessoas podendo, de fato, opinar naquela tua decisão, naquela tua visão. E uma coisa muito legal é que tem muitas vezes que as tuas próprias clientes, ou pelo menos o perfil das tuas clientes, podem também estar nesse grupo. Completamente. Então, isso é uma coisa que eu percebi muito, assim, que tanto em masterminds quanto em mentorias, quando eu trago uma ideia, eu sempre pergunto, se você realmente fosse comprar o meu produto, o que você acha? O que você visualizaria de diferente? Então, acaba tendo uma visão muito mais ampla, onde tu vai ainda ter o direcionamento do mentor, que é o mais valioso para ti. Que é ali um bom input, é o mais de, ouro. às vezes, 10, 20, 30 ou 200 pessoas que nem a Flawless. Tu tem a possibilidade de ter novos olhares sobre o teu negócio sem pagar mais por isso. E com os tutores. Muito pelo contrário, também. né? Sempre pagando menos do que uma individual. Exatamente. Então, eu acho que as pessoas elas têm que começar a olhar um pouco mais por esse lado do benefício. A gente tem a crença, muitas vezes, de que é no individual, é no 1 a 1 só que as coisas acontecem, só que a gente esquece que não é só sobre nós mesmas. Principalmente quando a gente pensa em negócio. É sobre
o todo, é sobre várias visões sobre o teu negócio e não de uma única pessoa. Então, para mim, o grupo ele é muito mais valioso do que isso. Eu trago sempre isso, até quando sinto que as mentoradas estão um bocadinho reticentes em partilhar alguma coisa, Sim. porque lá está, esse medo de ser vulneráveis. Eu digo-lhes sempre, imagina a quantidade de potenciais clientes que tu tens ali no grupo e que poderiam dar-te uma visão de, olha, compraria isto, ou se calhar, se eu visse desta forma não iria comprar, se visse a este preço, para mim, se calhar já seria uma objeção. Então, além de... Estavas a falar disso também, e nós, além de tudo, ainda temos tutores dentro da equipa que, tanto no teu caso como no meu, estão lá para dar mais uma visão além da nossa como mentoras. E eu acho incrível a capacidade que, às vezes, uma pergunta gera de novas visões, novos insights. Eu às vezes estou uma hora sem ir ao grupo, entro e de repente já estão lá a falar sempre sobre 1000 coisas, mas que uma pergunta despertou ali imensos insights, e isso é impossível nós termos uma mentoria individual. Não dá para nós, mesmo que nós queiramos como mentoras, é impossível dar tanta atenção e ter aquela visão toda. Eu tenho a sorte de ter o Sérgio comigo no grupo como mentor também, e nós meio que dividimos as áreas. Eu estou mais na área de posicionamento e vendas e ele está mais na parte da oferta de negócio. E nós dividimos, elas identificam-nos nessas alturas, mas às vezes eu saio do meu escritório, vou ao escritório de Sérgio e digo: o que é que tu achas sobre isto? É porque eu já estou aqui bloqueada, não estou a conseguir chegar a um consenso em relação à minha linha de raciocínio. E é muito bom elas terem acesso a isto. E neste seguimento, eu sei que tu estás sempre em busca de melhorias na Flawless, estás agora a gravar a metodologia toda. Se tu hoje fosses assim, olhar para trás, eu não sei em que ano é que começaste a Flawless? Foi 2022, final de 2022. Okay. Se tu fosses olhar para a Flawless nesse momento, quando começou, e para hoje, o que é que tu sentes que dirias assim a uma mentorada tua? Olha, se tu queres que dê mais certo, em vez de fazeres isto que eu fiz lá no começo, na Flawless, quando lancei, aplica isto e isto e isto. Se nós fôssemos dar assim um conselho geral. Olha, a primeira coisa que eu errei muito na Flawless foi o preço. Quando eu lancei pela primeira vez, a minha primeira turma foi R$2.000. Ai, meu Deus. Eu sei que eu falei em reais, mas a comparação hoje ela tá 24 mil, pra vocês terem uma comparação. Não sei o quanto poderia ser comparado isso aqui em euros. Eu não consigo fazer a conversão. Não é nem por conversão, mas de repente, sei lá, era como se eu estivesse cobrando 200 euros, sim, 150 euros. Vamos simplificar assim. Era mais ou menos assim. 2.000 eu acho que é mais ou menos assim, né? E agora eu estivesse cobrando 2.400, por exemplo. Então, é mais ou menos nessa relação assim que eu vejo. E como eu cobrei muito barato, a minha transição para poder chegar em R$24.000 hoje, ter esse aumento de mais de 10 vezes de preço, foi muito sofrida. Porque quando a gente começa a cobrar muito pouco pelo nosso produto, tu não tem como reajustar assim. Eu decidi hoje que eu vou aumentar em 10 vezes o meu preço. Do dia para o outro, não tem como. Não tem como. Impossível. Definitivamente é impossível. Então, foi sofrido o processo. Essa foi uma coisa que eu errei desde o início. E a segunda coisa que eu senti que eu errei muito foi não ter desenhado uma metodologia logo de cara. Então, a metodologia estava na minha cabeça, eu sabia quais os tópicos que eu queria falar, mas eu não tinha escrito aquela metodologia, não existia um passo a passo claro. Então, toda vez que eu ia dar uma resposta para uma mentorada, era uma nova resposta com um novo direcionamento. Acredito que esses dois foram os pontos que mais dificultaram o crescimento da Flawless, porque preço, se não tem preço, não escala, não tem faturamento, e se não tem metodologia desenhada desde o início, isso interfere no resultado das mentoradas, então elas têm muito mais dificuldade de ter resultado. Interfere na percepção de valor, não consigo cobrar o tanto quanto eu gostaria, e faz ser um processo pesado para mim, porque toda vez era do zero. Eu nunca poderia falar para uma mentorada, assiste aquela aula lá, olha esse direcionamento. Não tinha isso, a resposta lá. Então, toda resposta era uma aula. Nunca era um direcionamento. E isso é um ponto legal da gente falar, que uma mentoria e um curso tem propósitos diferentes. A mentoria é direcionamento, mas isso não tira a importância de ter uma metodologia gravada. Nossa, o curso é curso. O curso é uma aula, a pessoa vai assistir e o direcionamento é por conta dela. Ela interpreta e ela vai atrás. Na mentoria, não. A mentoria, tu tem um método gravado e o mentor te ajuda a interpretar aquilo. Esse é o papel do mentor, é direcionar, não é ensinar na teoria. Ele pode ensinar em algo gravado, mas no ao vivo, na troca, no hot seat, no grupo,
é direcionamento. É o que você entendeu da metodologia e vamos aplicar juntos. Então, o curso, ele é um done yourself. Faça você mesmo, assista aquele curso e vai lá e vê como é que você consegue se resolver. A mentoria é done with you, não é done for you. Então, eu não faço por você, não vou te entregar uma resposta pronta, não vou escrever a copy para você, não vou sair validando coisa para você. Eu faço com você. Me fale o que você entendeu, me traga a sua dúvida que eu vou te ajudar a interpretar, orientar, direcionar. Esse é o papel do mentor. Só que as pessoas esperam muitas vezes muito mais do mentor. E aí acaba criando o quê? Dependência. E eu não quero mentoradas que tenham dependência de mim. Eu quero que elas sejam autônomas, eu quero que elas sejam livres, eu quero que elas possam entender o que elas estão fazendo. Então, hoje eu vejo que são esses 2 pontos. A questão do preço, que eu cobrei muito pouco, e não ter metodologia atrapalhou demais o crescimento. Tanto para mim foi pesado, quanto para quem estava na mentoria também. Sabes que eu sinto que, pelo menos aqui em Portugal, às vezes, nós quando estamos a apresentar a proposta comercial da mentoria, nós falamos da parte da metodologia gravada, que para mim é um ponto essencial. Eu acho que mesmo como mentorada eu perdia-me se não tivesse nenhuma base gravada, alguma aula que eu pudesse assistir, não ter que estar à espera que a pessoa fosse lá dizer-me faz isto assim, assim. Mas às vezes é uma objeção para a pessoa ela ter que assistir a aulas que já estão gravadas. Eu vejo isso como... Eu vejo a metodologia gravada como algo que facilita muito o nosso processo como mentorados. E como mentores, realmente nós conseguimos chegar ali. Claro que nós não vamos simplesmente dizer, vê esta aula e desenrasca-te. Não é esse o objetivo do direcionamento. Mas nós vamos dizer à pessoa, caso ainda não tenha assistido, que muitas vezes lá naquela aula vai estar, se calhar, melhor explicado do que nós naquele momento vamos conseguir, não é? Às vezes, sei lá, num hot seat, nós não temos assim tanto tempo para estar a explicar tudo. Então, é importante que a pessoa tenha essa base já feita para ela levar uma dúvida concreta, que seja objetiva, que nós consigamos aplicar aquilo ao negócio delas. Portanto, se forem agora criar uma mentoria, invistam nesta questão das aulas gravadas, porque é super importante e nós sabemos que isso também muda os resultados. Meu amor, quero agradecer-te por ter estado aqui. Eu que agradeço. Foi uma conversa muito interessante, que eu tenho a certeza que vai acrescentar muito a quem for ver o podcast, tanto o meu público como o teu, são pessoas que querem começar a implementar mentorias, se ainda não têm, e portanto acho que conseguimos trazer aqui vários pontos importantes, falar também de coisas que correm menos bem e ser como vulnerável. sempre, né? Negócios são negócios. Não há volta a dar, não conseguimos fazer de outra forma. Mas agora vamos fazer o nosso evento acontecer. Espero que estejas animada. Que vai ficar lindo demais. Eu acompanhei esse evento de perto. Dei pitaco nesse evento. Dei pitaco, viu? Fiz o negócio acontecer junto ali, mas tá lindo. Tenho certeza que vai ser incrível. Legal. E parabéns pelo movimento que você faz aqui também, né? Eu sei que em Portugal não é uma coisa muito comum. Eu sei que o mercado vem se desenvolvendo. Eu tenho várias mentoradas que são daqui e eu vejo como a mentalidade ela é muito diferente. O nível de consciência muitas vezes é muito diferente e eu vejo muito nessas mentoradas que eu tenho de Portugal o meu nível de consciência lá atrás. Então, de quando eu tinha começado. E a gente evoluiu muito. Então, tu ir buscar conhecimento fora de Portugal, inclusive, já mostra o quão diferenciada tu é. Né? De querer buscar entregar o melhor não só para o teu negócio, mas para quem está contigo também. E isso faz com que a gente consiga crescer muito mais rápido. Eu sempre busquei aprender com referências também, independente de qual fosse essa referência. Bem como tu falou, no início meu primeiro curso foi de lançamento, hoje nem lançamento mais eu falo. Exato. Mas toda vez que eu quis aprender sobre alguma coisa, eu realmente fui buscar as pessoas que mais sabiam sobre aquele assunto. Então, eu sei que hoje tu lidera esse movimento sobre mentorias no mercado de Portugal também, então se você está querendo entender mais sobre mentoria, você sabe quem é a pessoa certa para poder te ajudar. A fazer o pitch já no final do podcast. Para ela, né? Sempre. A mentora é que ela quer o quê? Vender suas mentoradas. Maravilhosa. Obrigada, meu Eu que agradeço, amor. Meu.